Olá para os bebezinhos, começando mais um assunto muito importante, leis ponderais, leis relacionadas às massas envolvidas nas equações químicas ou reações químicas. Serão elas as leis de Lavoisier, Proust e Dalton. Vamos a elas então. Pessoal, lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando temos uma equação química, devemos lembrar que o total das massas do reagente deve ser exatamente o mesmo valor do total das massas dos produtos, desde que o sistema seja fechado, ok? Então acompanha comigo aqui, ó. Exemplo da leizinha de Lavoisier. Não se preocupe com esse 2 na frente do mercúrio, esse 1 na frente do oxigênio. Isso chama-se quantidade de mol, vem de algo chamado balanceamento. Quando eu tenho as leis das reações químicas e das massas em minha cabecinha, eu consigo resolver grande parte dos exercícios de cálculo psicométrico. Então aqui o tiozinho coloca 400 gramas de mercúrio e ele reage com 32 gramas de gás oxigênio. Obedecendo a lei de Lavoisier, somatória da massa do reagente, 432. Tem que ser igual à somatória da massa do produto, que seria também 432. Soma da massa do reagente deve ser igual à soma da massa do produto. Muito bem, pessoal, vamos a outro exemplo. Outro exemplo, ele fala assim para você. 100 gramas de calcário, que é o nosso querido Caco 3, é colocada sob aquecimento e se decompõe em 50 gramas de cal viva, óxido de cálcio e gás carbônico. Qual a massa de gás carbônico envolvida? Muito fácil, equação química montada. Ele diz para você que há 100 gramas de carbonato de cálcio e que ele obtém 56 gramas de óxido de cálcio. Ora, quanto de gás carbônico ele obtém? Somatória da massa do reagente é 100. Então tem que também ter 100 na somatória da massa do produto. Já temos 56. Quanto falta para chegarmos em 100? 44. Então você vai produzir 44 gramas de gás carbônico. Somatória da massa do reagente, 100. Igual à somatória da massa do produto, que ficou 56. Mais 44, totalizando 100 também. Isso é lei de Lavoisier. Somatória da massa do reagente, igual à somatória da massa do produto. Vamos lá. Lei de Proust, lei das proporções, diz que em uma reação química, cada vez que uma massa muda em uma proporção, a massa dos demais obedece à mesma proporção, desde que seja a mesma equação química. Dá uma olhadinha aqui. 2 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, dando 2 mol de água. Em um primeiro experimento, ele colocará 4 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. Lei de Lavoisier, 4 mais 32, 36. Então, ele vai obter 36 gramas de água. Porém, nesta mesma equação química, ele vai aumentar a quantidade de hidrogênio 10 vezes. Ou seja, em vez de 4 gramas, usará 40. Lei de Proust. Se a massa de uma das substâncias muda em uma proporção, a massa dos demais obedece à mesma proporção. Então, aumentou 10 vezes, de 4 foi para 40. A de oxigênio, logo, de 32 vai para 320. E a de água, que era 36, vai para 360. A massa das substâncias obedece exatamente à mesma proporção. Olha só. Um outro exemplinho, lendo com você. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Amônia é o NH3. A reação já está balanceada para você. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio suficiente para completar esta reação? Pessoal, equação química balanceada. Dados da questão: 28 gramas de nitrogênio com 6 gramas de hidrogênio. Lei de Lavoisier, 28 mais 6, 34. Então, você produziu 34 gramas de amônia. Mas a questão fala que ele está usando 140 gramas de nitrogênio. Ora, qual é a proporção entre 140 e 28 de nitrogênio? A proporção é que 140 gramas será 5 vezes maior do que 28 gramas. Logo, a massa dos demais aumentará na mesma proporção, em 5 vezes. Então, se hidrogênio era 6, aumenta 5, vai para 30.
De amônia era 34, aumenta 5, vai para 170 gramas, que é a massa de amônia que você vai produzir nessas condições. Muito importante a lei de Proust para o cálculo estequiométrico, que nós veremos em outra videoaula. E aqui a lei de Dalton, pessoal. A lei de Dalton diz o seguinte: se as reações químicas não são as mesmas, as proporções envolvidas entre elas também não será a mesma. Veja, primeiro exemplo, 1 mol de carbono reage com meio mol de gás oxigênio, dando 1 mol de monóxido de carbono. Na segunda equação, nós temos 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, dando 1 mol de dióxido de carbono. Nas equações químicas, as substâncias produzidas são diferentes, então as proporções entre elas podem não ser as mesmas. Vamos lá? Vamos acompanhar com você. Um exemplo para você envolvendo as leis de Dalton, das proporções múltiplas. Foram analisadas 3 amostras de óxido de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os resultados. Então, nós temos as amostras 1, 2 e 3 e as massas de enxofre, oxigênio e massa da amostra envolvida. Ele pergunta para você, letra A. As amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido, apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, assim vai. Para que elas sejam do mesmo óxido, elas precisam obedecer proporções de números inteiros e pequenos. Vamos a essas proporções então. Acompanha comigo. Entre a proporção da amostra 1 e 2, enxofre era 0,32, foi para 0,08. Diminuiu 4 vezes. De oxigênio era 0,32, foi para 0,08. Diminui 4 vezes. E a massa da amostra, de 0,64, foi para 0,16. Diminuiu 4 vezes. Entre as amostras 1 e 2, elas obedecem à mesma proporção. Ambas caem 4 vezes. Agora vamos lá. Entre as amostras 2 e 3, dá uma olhadinha. Era 0,08, foi para 0,32. Aumentou 4 vezes. Massa de oxigênio era 0,08, foi para 0,48. Aumentou 6 vezes. E era 0,16, foi para 0,8. Aumentou 5 vezes. Elas não aumentam na mesma proporção, ok? Agora, olha lá, entre as amostras 1 e 3, era 0,32 de enxofre, ficou em 0,32. Proporção 1. Era 0,32, foi para 0,48. Aumentou 1,5 vezes. E a massa da amostra, que era 0,64, foi para 0,8. Aumenta em 1,5 vezes. Então, elas também não conservam a mesma proporção. A única que conserva a mesma proporção entre as amostras é a proporção da amostra 1 e da amostra 2, em que os seus valores caem na mesma proporção, ou seja, 4 vezes. Espero ter ajudado você com essa ideia da lei das proporções múltiplas de Dalton, muito pedido em vestibular, em cálculo estequiométrico, te ajuda bastante quando eu analiso as leis de Lavoisier, Proust e Dalton. Pessoal, bons estudos, até a próxima videoaula, beijo, sejam felizes, amém a Deus, tchau!